Tarde, alunos. Para nossa aula de hoje, eu vou fazer uma retomada aí da narração, né? Para a gente entender um pouquinho melhor esse gênero textual, essa tipologia, tá? Então, a narração, ela consiste em arranjar uma sequência de fatos na qual os personagens se movimentam num determinado espaço à medida que o tempo passa, tá? Então, é uma história onde há uma sequência de fatos e há aí algumas características que a gente vai ver dentro do enredo que permeiam, então, essa sequência de fatos, tá? Onde a gente tem personagens, né? Esses personagens, eles se movimentam dentro de um espaço à medida que o tempo passa, tá? Então, são informações essenciais para a gente compreender esse gênero, tá? Tudo se resume a uma pergunta. Você tem algo a dizer? Então, aí uma citação aí do Martin Scorsese, né? Aquele diretor de cinema bem famoso. Então, tudo se resume a uma pergunta. Você tem algo a dizer? Então, quais são os elementos da narrativa, né? Os elementos que compõem um texto narrativo são enredo, narrador, personagens, tempo e espaço, tá? É coisa que a gente vê em filme, que a gente lê em contos, que a gente vê nos romances, tá? Em vários tipos de textos a gente encontra a tipologia narrativa, tá? E esses elementos compõem, então, a narrativa. Enredo, narrador, personagens, tempo e espaço. Então, qual que é a estrutura do enredo, né? O enredo é a história em si. Então, eu tenho uma apresentação onde os personagens são apresentados, o espaço é apresentado, né? Então, ali nessa apresentação, tudo está acontecendo de forma harmoniosa, né? Tá tudo ok com os personagens. Depois dessa apresentação, a gente tem a complicação ou desenvolvimento, né? Então, tudo está em ordem, né? Tudo em equilíbrio, porém, acontece essa complicação, né? Alguma coisa acontece e quebra esse estado ali de onde os personagens estão tranquilos, estão de boa. Então, há uma complicação, tá? Depois da complicação, né, várias coisas vão acontecendo, chega-se ao clímax, que é um momento de maior tensão, um momento de maior emoção ali da história. E termina com o desfecho, né? O desfecho ele pode ser tanto um final feliz quanto um final não feliz, ou algo que a gente estava esperando ou algo que a gente não estava esperando, tá certo? Então, a estrutura do enredo seria essa. Apresentação aí dos personagens, do espaço. Nós temos a complicação, algo que rompe o equilíbrio aí desses personagens. Nós temos o clímax, que é um momento de maior tensão, e o desfecho, que pode ou não ser feliz. Tá? Então, para se escrever uma narrativa, né, a gente precisa do o quê, né? Os fatos que determinam a história. O que aconteceu? Quem? Então, a gente tem a personagem ou os personagens. Como? Então, aí entra o enredo, como que a história é construída. O quando, né, o momento ou momentos em que se passam os fatos e o porquê, a causa do acontecimento, tá? Então, esse enredo, ele organiza, então o enredo organiza as ações ou acontecimentos da narração. Nós temos um enredo linear e o enredo não linear. O enredo linear ele é a sequência lógica e progressiva de ações, né? Então, temos situação inicial, complicação, o clímax e desfecho. Então, isso a gente chama aí, gente, do tempo cronológico, onde as coisas acontecem na ordem certinha, né? Por exemplo, na ordem cronológica, acordou, escovou os dentes, foi para a escola, né? Então, ordem cronológica. Temos também o enredo não linear, onde ele apresenta descontinuidade temporal. Utiliza recursos como flashback. Então, muitas histórias que a gente vai ler, acontece de a gente ler e no meio da história voltar lá para o passado,
ou começar a história no passado, daí para o presente, enfim. Então, aqui a gente chama um tempo de psicológico ou um enredo não linear. Outra parte importante da narração é o narrador, né? O narrador é a voz imaginária que nos conta a história. Então, a pessoa que conta a história é quem está narrando e a gente chama de narrador. Então, nós temos 3 tipos de narrador. O narrador personagem, né? Que é aquele narrador que participa da história como personagem. Então, ele está contando a história e ele está inserido dentro dessa história. Nós temos o narrador observador, que é o narrador conta a história como observador dos personagens e dos acontecimentos. Então, é alguém como se fosse alguém que tivesse de fora, vendo aquela história acontecendo e contando como ele vê a história, tá? Esse é o segundo tipo de narrador. O terceiro narrador é o narrador onisciente, que o narrador, ele não participa da história, mas ele conhece os pensamentos e sentimentos dos personagens. Então, ele está contando a história do ponto de vista dele, né? Mas ele sabe a intenção dos personagens, os sentimentos, os pensamentos. Tá? Ele não é um personagem, mas ele sabe tudo o que os personagens estão pensando e o que eles estão sentindo, tá? Então não esqueça, narrador personagem, narrador observador e narrador onisciente, certo? Recebeu uma nota máxima e o outro foi desclassificado, né? Então o texto 1 foi o que foi desclassificado. E agora por quê, né? Então assinale a afirmativa que identifica a falha mais evidente desse texto quanto aos elementos narrativos. Então, letra A. Os avós tiveram um papel de muito destaque na história e, nesse caso, esperava-se que fossem personagens secundários. Não foi essa a falha que levou à desclassificação. Letra B. Não há conflito. Ao contrário, tudo é harmonioso desde o início. Sim, gente. Aqui, essa redação ela foi anulada não só por não apresentar conflito, mas também pelos muitos desvios ortográficos e gramaticais presentes no texto. Então, para seguir uma narrativa, precisa ter um conflito, né? Não pode ser apenas uma história harmoniosa. Então, a letra B é a correta, né? A letra C, o narrador, nesse caso, deveria ser protagonista da história? Não, né? Não fala nada ali que o narrador deveria ser o protagonista da história. Letra D. Foi dado pouco destaque ao espaço físico. Praticamente não há nada sobre o ambiente em que se desdobram as ações. Também não seria essa opção, tá? Então, o erro mais gritante aqui nessa redação 1, no texto 1, foi a falta de conflito, que é uma das características principais da narrativa, tá? Agora, o exercício número 3. O texto 2 foi considerado pela banca examinadora como acima da média. Sobre essa redação, responda as questões a seguir. Letra A. Em textos narrativos, é essencial compreender a sequência de eventos. Como podemos relacionar o começo e o fim da narrativa? Então, aqui no texto 2, o texto ele inicia com o evento que o finalizará. Tá? Então, a avó datilografando na máquina de escrever o trabalho da neta. E as demais ações ocorrem de um relembrar dos fatos, enquanto a avó a ajuda com o trabalho. Tá? Então, essa sequência de eventos ocorre assim no texto 2. Tá? Então, o texto inicia com o evento que o finalizará, que é a avó datilografando, né? Escrevendo lá naquela máquina de escrever antiga. Né, fazendo lá o trabalho da neta. Letra B. Comente a importância do conectivo todavia no 4º parágrafo para a narrativa como um todo. Ali o conectivo, esse todavia, né, se a gente voltar ali no texto, ele é responsável por introduzir o conflito. Tá? Então esse conectivo, ele é o responsável por introduzir o conflito, porque coloca em polos distintos o início agradável, né, do convívio com os avós
e depois a sequência de atritos entre a neta e o casal de geração diferente. Então, essa quebra da aparente anormalidade da situação inicial é típica de textos narrativos. Então, essa é a função desse conectivo todavia, né? Ele faz essa ligação e ele introduz o conflito da história, tá certo? Agora a letra C, identifique o clímax, né? O momento de mais emoção do conflito no texto 2. Então, lembrando que o clímax é aquela parte de maior tensão, né? O momento de mais emoção da narrativa, tá? Então, aqui, o clímax nesse texto 2, ele é apresentado lá no último parágrafo, né? Quando ela coloca, naquele domingo chuvoso a situação mudou. Né? Então, esse clímax é apresentado no último parágrafo, quando falta energia na cidade e os três, né, a neta e os avós, são, entre aspas, obrigados a se reaproximarem para finalizar o trabalho da jovem. Então, esse é o clímax dessa história. Tá? Lembrando que o clímax é o momento ali de maior tensão, o momento de mais emoção, mas que não precisa ser aquele clímax de filme de ação. Tá? É ali o momento de mais tensão em uma narrativa, tá certo? Letra D. Houve coerência no modo de resolução do conflito gerado pela diferença de hábitos e valores entre as duas gerações? Tem, né? A coerência, porque no desfecho, lembrando que desfecho é o final ali da história, então no desfecho, a neta reconhece a importância dos saberes dos avós, porque são eles, né, que ajudam na realização de um trabalho escolar, recorrendo à máquina de escrever, quando o uso do computador foi impossibilitado pela falta de energia. Então, há essa coerência porque ela reconhece, então, a importância do conhecimento que os avós têm, e tanto é que eles ajudam ela para fazer o trabalho, nem que fosse ali naquela máquina de escrever antiga, né? Já que, como acabou a energia, ela não poderia usar o computador. Então, há sim a coerência. A letra E. O texto 2 é composto de diferentes tempos e locuções verbais. Cada um deles tem uma função específica no texto. Relacione os efeitos de sentido que os tempos verbais ou locuções especificados provocam no enredo. Então, aqui nós temos os tempos verbais: pretérito imperfeito, pretérito perfeito, e aqui nós temos o verbo ir mais o gerúndio. Vejam o que? Pretérito perfeito, aquela ação que começou e terminou em um tempo no passado. Então, eu comi banana ontem, né? Vejo que o verbo comi é uma ação, é um verbo que começou lá, a ação começou e terminou no passado. Agora, eu comia banana ontem, eu comia não, tá certo, eu comi a banana ontem. Vejam que também está no passado, mas ele não tem essa sensação de que finalizou no passado, tá? Então, pretérito imperfeito. A primeira aqui é uma locução verbal utilizada para indicar gradação, progresso de uma situação. Vê-se isso no texto, nos trechos, conforme o tempo foi passando e a atmosfera da casa foi ficando cada vez mais pesada. Em ambos os casos, percebe-se uma gradação da situação até chegar a um ápice, a dificuldade de relacionamento, o conflito. Aqui, nós temos a forma ir mais o gerúndio, conforme o tempo foi passando. Então, o verbo ir no passado é foi, e gerúndio são os verbos terminados em NDO. Tá? Então, é uma locução verbal, utilizada para indicar gradação ou processo de uma situação. Então, o tempo foi passando, as pessoas foram se acostumando, são exemplos do verbo ir no passado mais o verbo principal no gerúndio. Tá? Lembram nas aulas de português aí que o verbo ir é um verbo auxiliar, né? E o verbo principal, passando aqui, ele é um verbo
principal terminado em NDO e é gerúndio, né? Os verbos terminados em NDO significam gerúndio, andando, comendo, sentando, andando, enfim, terminados em NDO são verbos no gerúndio. Agora, a segunda aqui é o tempo verbal predominante. Seu efeito é mostrar a permanência, duração, repetição de um evento passado, tal como adentrava e dissertava. Aqui nós temos o pretérito imperfeito. Adentrava, dissertava, cantava, andava, comia, falava. São exemplos de verbos que são o tempo verbal do pretérito imperfeito. Tá? Então, é um tempo verbal onde o seu efeito é mostrar a duração ou a repetição de um evento passado. Tá? E a última aqui é o tempo verbal que mostra um fato quase único e por isso mesmo ideal para a mudança de direção do enredo. Foi empregado no início do desfecho. A situação mudou. Veja que não é a situação estava mudando, não é a situação mudava, e sim a situação mudou. Então, pretérito perfeito, tá? Aqui o verbo não tem um verbo auxiliar e não está no pretérito imperfeito. A situação mudou, né? Então, pretérito perfeito, né? O passado perfeito. Se eu falasse a situação mudava, veja já como dá uma diferença aqui, né? Então, já estaria no pretérito imperfeito. E se eu falasse a situação estava mudando, também traria outra ideia, e aí estaria no gerúndio, né? Mais o verbo ir no passado. Tranquilo, alunos?